Olá, Olá! E aí, Rafael? tudo bem, Alan? Consegue Tudo me ouvir bem? muito bem, muito bem. E eu, como é que tá aí? Tá ótimo. Ótimo. Podemos começar, então? Toca a ficha, meu irmão. Bom, vamos lá, então. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o momento em que estiverem nos assistindo, né? Eu sou o jornalista Rafael Martinelli do Seguinte, e hoje eu entrevisto o Alan Vieira, novo presidente da Câmara de Vereadores de Gravataí. O Alan é um vereador em terceiro mandato, é do MDB e é o afiliado político do ex-prefeito Marco Alba. Lembrando que essa entrevista depois ela vai ser distribuída nas outras plataformas do Seguinte, né, no nosso portal, o seguinte.inf.br, no Facebook, aqui no Insta e no Twitter também. Obrigado pela participação, presidente Alain Vieira. Eu que agradeço a oportunidade, Rafa, e parabéns aí pela a utilização do Instagram. Eu sou um entusiasta do Instagram. Inclusive, a minha mãe, de 66 anos, acabou de entrar na live no Instagram, para te ver Olha que beleza. aonde a gente pode chegar. Que legal. Alain, começando pela notícia mais recente, né? Achaste uma fórmula para abrir a Câmara, né, ao atendimento ao público, né? Rafa, a gente, na verdade, claro, dia primeiro foi a posse, fui eleito dia primeiro, né? E dia 4 cheguei na casa. E como nós, via decreto do governador, nós estamos na bandeira vermelha e os serviços essenciais são 25% da capacidade, nós temos 180 colaboradores aqui, num todo, né? E pelos cálculos, nós teríamos que ter 45 pessoas por turno aqui. E aí, Rafa, quando eu tive a oportunidade de acompanhar, né, todo o ano pandêmico ao lado do prefeito, Marco, então, e eu como vereador, e as pessoas eram sedentas de informação, né? E aquela informação e desinformação, e fecha os bares à noite, e o vírus não ataca de noite. Quem não escutou isso, né? E eu sempre fui um cara que pensou em ampliar o horário para que as pessoas possam vir dissipadas, né? Então, né, já que estou com a oportunidade de fazer isso, vou, né, fazer o que realmente eu penso. Eu estendi o horário da Câmara, que antes era da 1, né, às 19, para as 8 à 1, né, para nós colocarmos 7 gabinetes de vereadores à disposição da população, né, e eles sabendo qual e quais gabinetes são, à tarde mais 7, né, e na terça, por exemplo, de manhã, mais 7, e terça de tarde com todo o administrativo aqui dando, né, o respaldo para os vereadores, principalmente os vereadores novos. Então, a gente conseguiu ampliar o horário da Câmara, né, para fazer uma escala dos colegas aqui para a Câmara ficar aberta, ela poder receber toda a nossa população, mas principalmente os vereadores novos se adaptarem ao ambiente aqui. E nós tivemos um problema. A empresa Lázari, que presta serviço à recepção, ela abandonou o contrato. Né? Eu sei que também abandonaste na prefeitura, então possivelmente ela vai decretar falência. Então, os meus cargos em comissões e estagiários estão na recepção da Câmara desde ontem, das 8 das 8 às 6, para suprir justamente isso, já que é uma responsabilidade do presidente, eu, né, puxei esta responsabilidade, então outros colegas já se colocaram à disposição, inclusive, para suprir isso, enquanto, né, nós contratamos emergencialmente uma empresa até para garantir, né, as normas sanitárias, que é a higienização e aferição de temperatura na chegada da Câmara de Vereadores. Alain, a sessão de posse teve uma bela organização ali, foi presencial, né? Um distanciamento, tudo respeitado. Vai ser possível também abrir as sessões presenciais? Isso já consta nesse teu plano, né? A oposição reclama do pouco espaço para falar no modelo remoto. O Rafa, eu estou no parlamento há 8 anos, né? E o parlamento, como alguns colegas sempre falaram, que o parlamentar é importante e o parlamentar pessoalmente é intransferível. Não tem como tu não ter a parte sensorial na política, né? O político é o sensorial. E por isso que foi uma campanha extremamente diferente, né? Porque nós tivemos que nos adaptar, né, a este modo remoto,
né, que nos impulsionou cada vez mais para as redes sociais. Mas há condições sim de fazer presencial, há condições sim. Os nossos colegas aí, a gente tem conversado muito, já falei com os 21 vereadores aqui, Rafa, e te convido também para vir, todos que estamos assistindo para vir, né? Claro que a gente tem uma limitação para não deixar de cumprir o decreto estadual, né? Mas minha porta está aberta aqui da presidência, eu repaginei um pouco aqui a sala da presidência, Rafa. Até tem as maquetes aqui de 1980. Legal. E a nova aqui, mudei a mesa de lado aqui, e ali vou fazer tipo, um lugar para nós recebermos, né, todas as comitivas de fora da cidade e as nossas entidades civis organizadas. Mas assim, Rafa, eu observei e tive a oportunidade de ir na Assembleia em Porto Alegre. Lá eles utilizaram os acrílicos, né, em volta dos púlpitos ali. E nós, se nós usarmos os 21 vereadores, a sessão, o plenário José Mariano Garcia Mota, né, pode caracterizar a aglomeração porque nós não estamos no distanciamento do púlpito. Mas se nós colocarmos os acrílicos, né, em todos os púlpitos, em volta de todos, nós conseguimos, daqui a pouco, garantir a segurança sanitária de todos os colegas. Porque, Rafa, imagina, eu estou há 8 anos aqui, tá? Daí o vereador Rafael, fala, o vereador Alain Vieira é colorado. Daí não, questão de ordem, presidente. Eu gostaria que o vereador Rafael retirasse, eu sou gremista. Imagina se nós estamos ali dissipados na assistência, tá? Que dá para fazer isso também, é uma alternativa, com 2 microfones como se fosse soltos, assim, né? Volantes. Daí o rapaz está lá em cima, né? O Rafael Martinelli fala, eu saio correndo. Só um pouquinho, questão de ordem, presidente. É uma inverdade para o vereador. Então, limita muito. Se tu estiver na tua tribuna, no teu púlpito, nós nos comprometendo em não sair, não ficar caminhando, e nós cumprir a nossa carga horária ali, dá para dar de novo o dinamismo de apartear, de né, fazer a contraditório, fazer as divergências e as convergências que o parlamento necessita, né? Eu estou muito feliz, Rafa, deste parlamento da maneira que está, dos agentes novos, e nós estamos curiosos para ver como é que eles estão né, eles vão se comportar, né? Então, eu quero, né? É uma vontade muito particular, né? Tem muitos colegas me acionando para isso, a forma presencial, mas claro, até ali 2 de fevereiro nós vamos ter muitas notícias novas referente, né? Seja bandeira, ou seja sanitário, ou seja números, né, do Covid-19. Presidente, ainda sobre esse mesmo tema, né? Do abre e fecha a Câmara. Na estreia dele, o vereador o Fernando Deadpool, né, provocou uma polêmica, falando ter percebido um clima de férias no Legislativo. Né? Depois ele apagou o vídeo, pediu desculpas aos vereadores. Né? Tivesse algum papel nisso, conversasse com ele, né, para explicar o funcionamento do parlamento, para esclarecer essa polêmica. Claro, né? Claro. Rafa, eu tinha 24 anos quando eu assumi há 8 anos atrás aqui. Cheio de vontade, cheio de sonhos e certamente com uma cobrança muito, né, da população referente a como é que é. Tu não vai te vender para o sistema, né? Tu vai entrar lá, vai se corromper. Então eu entendo como é a cabeça do vereador e acredito que ele fez isso, né, impulsivamente e depois tanto é que apagou. Não fiz nenhuma cobrança a ele, não, até porque, Rafa, minha presidência aqui respeita todos os vereadores, né, que têm a independência, né, pelas suas falas e também, né, tanto o bônus quanto o ônus dela. Né? Eu, como presidente da casa, eu tenho que, com certeza, garantir, né, e proteger o parlamento, né, num todo, mas eu acredito que o Fernando ali, assim como todos os outros vereadores, eles têm como é que é, a ânsia de começar um mandato num recesso. E fica meio contraditório mesmo, né, até para explicar para a população. Né, o vereador assume, né, dia 1º de janeiro e já está em recesso parlamentar, né, e são 30 dias de recesso parlamentar. E claro que toda palavra que a gente joga ao vento, os vereadores não estão, né? Poxa, eu estou aqui das 8 da manhã às 10 da noite a semana toda, mas para garantir justamente, e é a minha obrigação, não faço mais nada que a minha obrigação, para garantir justamente que a Câmara fique aberta, que a gente possa, nesse novo momento, entender como é que funciona esse processo. E os vereadores novos têm justamente essa aflição de vir para cá, né, mostrar o seu serviço, mostrar o seu trabalho,
Então, né, muitos colegas falaram com ele, conversaram com ele, porque, pensa bem, Rafa, tu conhece, e conhece, eu tenho um pouco, um jeito parecido do Marco. Inclusive, ele me ligou ontem, eu estava aqui, era 9 horas, ele, onde é que tu tá? Aquela voz dele, né? Onde é que tu tá? Eu falei, tô na cama. Ué, não vai sair daí? Eu, viu? Quando eu falava pra ti que não ia sair da prefeitura, tu me xingava, né? Então, agora tu me deixa aqui. Então, nós que temos essa dedicação e missão como parlamentar, como político, como prefeito, nós também temos que entender, né, esta angústia dos novos pares, novos colegas que entram em recesso, né, e explicar bem para a população que em 8 anos, por exemplo, né, vou falar por mim, foi difícil tirar férias, né? E tem parlamentares de férias que estão há 8 anos aqui que nunca foram para a praia, né? E quem não gosta de ir para a praia e ter a oportunidade, óbvio, com sua assessoria aqui, com a sua responsabilidade, e eu também arcando com toda essa responsabilidade dos outros parlamentares. Então, acredito, Rafa, que foi como é que é, um cartão de visitas importante para ele, né? Que ele pegue este exemplo ou pegue tudo isso que se tornou, né? Fala dele que ele possa, né, evoluir, amadurecer, assim como eu tenho que evoluir muito e amadurecer muito ainda. Falaste no teu discurso de posse em proteger o parlamento, né? Gostaria que tu explicasse um pouco o que quis dizer com essa expressão, porque de repente a gente vê até na rede social as pessoas dizem assim, tá, o que é então? É aquela coisa que se faz em Vegas, fica em Vegas, é um clube de amigos, né? E é possível que no teu mandato tenhamos a votação de uma cassação, caso prossiga o processo que envolve o vereador Clébis Mendes num suposto esquema de rachadinha, né? Pode ter essa bomba na mão. O que significa proteger o parlamento? Não, é que assim, Rafa, o que é? E vou fazer também a analogia do que o Deadpool fez. Quando qualquer um dos colegas aqui nega a política ou profere alguma uma banalização o vereador não está trabalhando, né? Primeiro que são 21, qual? Né? E desse qual são todos. No momento que falar a Câmara de Vereadores não é uma barbada, uma moleza. Se um colega fala isso, né, tu banaliza também. A questão da proteção da Câmara de Vereadores, ela não tem nada a ver com atos judicialmente falando, né? Nós somos, né, responsabilizados pelos nossos atos, né? E o judiciário, quando em qualquer momento que me acionar, me citar, né, vir ao encontro desta presidência, eu sou o mais transparente possível e serei o mais breve e rápido e tomarei a atitude mais rápida possível, até para mostrar para a população que o parlamento não tolera, né, tanto ações cíveis, crimes, mas também como nós também não podemos, como tu falou do Fica em Vegas, o proteger no sentido pejorativo, no sentido doloso. Eu falo proteger porque o nosso parlamento, Rafa, ele é o mais enxuto e eficiente do Estado. Eu tenho falado essas duas palavras porque enxuto porque nós temos os nossos vencimentos que estão já há 8 anos defasados, bem como os servidores municipais, né? E já antecipei que não, né, no meu mandato dos 4 anos e na minha legislatura não votarei favorável à majoração deste salário, caso, né, não for de todos os funcionários juntos com os sindicatos conversando. Eu acredito que vai chegar um momento, né, que todos nós vamos ter que conversar sobre isso, até porque os servidores também, né, estão, né, sem ganho real há muito tempo. Então, quando a gente fala em proteção do parlamento, eu falo isso. Nós somos a Câmara mais enxuta do Estado, nós não temos verba de gabinete, não temos auxílio paletó, não temos vale gasolina, não temos, nós não pagamos os nossos assessores, como funciona no Congresso Nacional, Congresso na Assembleia. Os vencimentos dos assessores, eles vêm do orçamento da Câmara, né? Da Câmara em si. Então a gente não tem verba de gabinete, a gente não tem verba de representação. O Rafa bateu muito. Eu, no meu primeiro mandato, né, eu fiz algumas viagens de representação para Brasília,
né? E foi muito falado isso, agora a Câmara não tem mais esse dispositivo e a gente tem feito acordos por entender o momento que ninguém mais gasta com diárias aqui na Câmara de Vereadores, né? Por mais que eu também ache, né, e por isso que eu contemplo na proteção do parlamento, que o parlamentar, quando traz uma emenda parlamentar, e eu tenho feito esse apelo para todos, nós justificamos todo o investimento que a população coloca em nós. Então, a questão da eficiência é justamente isso. Nós buscarmos emendas parlamentares, eu fiz até uma, né, sugeri a todos os parlamentares, somos 21. Quanto que nós geramos de gasto para a sociedade nesses 4 anos? Vamos somar e vamos tentar trazer tudo que as pessoas, né, acham que daqui a pouco é gasto, ou pode ser um investimento para em emendas parlamentares. E a questão da fiscalização também, Rafa. No momento que nós temos um parlamento forte, com uma oposição, né, com uma crítica forte, construtiva, uma posição que faz com que nós do governo, né, nos alerte, eu como presidente da Câmara, nos alerte, uma fiscalização de um simples contrato, de um serviço, né, mal elaborado ou bem elaborado, nós também estamos cumprindo, né, com os nossos deveres e deixando de ter os gastos públicos né, e claro, né, algumas, se possível, talvez outrora alguma ilegalidade, e também falo e repito, né, que nos últimos 8 anos nós fizemos a maior reforma administrativa e legislativa da história da cidade, né, onde a gente, né, reformou a legislação, corrigimos muitos fatores que deu a sustentação do governo passado, que conseguiu buscar financiamento, aprovamos os financiamentos aqui nesta casa com responsabilidade, né, não endividando o município, e sim, né, levando os investimentos para os bairros, e lá serão pagos com o futuro desenvolvimento econômico. E aí eu bato o martelo na proteção do parlamento, porque somos o parlamento mais enxuto e mais eficaz do Estado. Certo. E a Câmara representa 100% dos votos da população, né? Às vezes a antipolítica, ela não permite, né, que se perceba isso, né? O parlamentar, ele representa a cidade inteira, né? Mas ela é observável que que procuras demonstrar à sociedade que farás um mandato na presidência com perfil conciliador, né? Mas tem pautas bomba que vem por aí, né? Necessárias e polêmicas, né? Que com público ou sem público dentro da sessão, no momento em que for a votação, elas vão colocar o legislativo nas paradas de sucesso aí, né? Tanto no grande tribunal das redes sociais, quanto na mídia tradicional, né? Uma delas é a necessidade de adequação de Gravataí à reforma da Previdência Nacional, né? É um tema controverso, porque avança no bolso do funcionalismo, desde o que ganha menos até aquele que ganha no teto ou acima do teto, né? Como é que pretende tratar essa questão? Rafa, eu fui presidente da CPI do IPAG, não sei se tu recorda, né? Nós aprovamos um texto na qual fiz a relatoria também, fiz o parecer, né, que constou um rombo de 1 bilhão, né, no orçamento público municipal. E a reforma da Previdência ela é um assunto até já superado em Brasília e superado no Estado, né? Eu admiro até, e aqui faço a crítica ao Congresso Nacional, de não ter inclusos os municípios na reforma da Previdência. Porque daí tu abrange um país todo debatendo uma reforma com cada cidade, com cada pensamento, com cada ideologia, com cada partido que está à frente, né, do seu mandato com os seus vereadores. Sendo que a nossa pátria podia ter, né, feito esta reforma, né, para todos os brasileiros. Então até porque eu voto nesta matéria, é um voto qualificado, né, que a gente precisa, são 14 votos que o governo precisa para ser aprovada esta matéria. A Previdência ela é necessária e é importante para o futuro. E falo não só para este governo, né, até para os parlamentares ou políticos das cidades que querem, né, e têm a ambição de futuramente ser prefeitos, né, da cidade daqui a 4 anos. Essa reforma da Previdência ela é necessária justamente para dar, né, o equilíbrio fiscal e econômico para o município e também para o funcionalismo que nos escuta, né. A preocupação é justamente com os vencimentos, né, no dia, como a gente tem pago, o governo tem pago, falo a gente, né, eu me sinto partícipe disso, por isso,
tem pago o funcionalismo em dia nos 8 anos, antecipando o 13º, né? E se nós queremos falar daqui a um pouco, né, em valorização também, planos de carreira, nós temos que votar a reforma da Previdência para justamente tentar garantir até a aposentadoria dos próprios servidores, né? E tem aquela velha máxima do nosso governo, do nosso projeto, né, que a cidade como um todo, né, também não pode, né, pagar sozinha as custas, né, dos nossos servidores, nossa, aqui da Câmara, aqui do Executivo, e como o Zafa fala, que também são grandes acionistas, né, os contribuintes da cidade, com um orçamento de quase 1 bilhão, e a gente não pode comprometer ele todo, né, sem também devolver algo à população, né, em serviços públicos essenciais, de qualidade, básicos, né, e também investimentos e desenvolvimentos, né, estruturantes que nós vimos há 4, 8 anos atrás. Então, a reforma da Previdência é prioridade, Rafa. Eu tenho conversado muito abertamente com os colegas, muito abertamente, né? Nós entendendo os partidos políticos, entendendo as ideologias, né? Mas sempre conversando, né? Com muita clareza, franqueza, da pauta que é da cidade. Não é do governo Zafa, né? Do Alain, é da cidade, é da sustentação e do equilíbrio fiscal e econômico para a cidade. Então, eu estou e me coloquei à disposição do prefeito, tive ontem reunião com ele lá. Essa, para mim, é uma das principais pautas, né? Que eu me comprometi com o governo, né? De articular, conversar o máximo possível com os colegas e também os colegas que estão nos assistindo. Eu estou à disposição, a gente vai trazer os números, vamos conversar com o secretário da Fazenda, com a Janaína lá do IGP, IPG, não, IGP. Agora já é, porque o IPAG era... IPG. IPG, isso aí. Isso. Então, estou à disposição. Até para ti, Rafa, se tu precisar, números, dados, essas coisas, eu vou me absorver o máximo possível para nós passarmos para a população, as entidades civis organizadas, os vereadores, né, e os servidores também, para conversar muito com um diálogo muito franco com eles e muito transparente. Com certeza, nossa ideia também é informar sobre isso. Inclusive, me parece que é a prioridade desse início de governo também, né, na questão de projetos para a Câmara, porque já foi criado, está no Diário Oficial, já foi criado um grupo, inclusive, de trabalho, né, na Prefeitura para tratar disso, né, reunindo Fazenda, administração, né, Sim, foi criado. Só para concluir, Rafa, quando eu fui presidente da CPI do IPAG, eu tive como membros da CPI o Bombeiro Batista e a Rosane Bordion. E nisso, quando a gente constatou justamente esta, digamos, rombo de 1 bilhão, né? E isso aí, ele rompeu barreiras ideológicas e políticas, viu? Então, eu quero até ressaltar aqui o compromisso e o comportamento da vereadora Rosane do PDT e do Bombeiro Batista, o vereador mais votado da cidade, do PSD, meu colega aqui na Câmara de Vereadores. Certo. Alain, outra pauta eu chamo de pauta bomba, né? Porque são pautas que a gente sabe a repercussão e reflexo na sociedade. É a atualização da planta de valores do IPTU, né? A última vez que isso aconteceu foi em 98, né? Há uma pressão do Tribunal de Contas para que isso seja feito. E os governos, quando apresentam essa pauta de mexer no IPTU e mexer em impostos, o discurso é aquele: vamos fazer a justiça fiscal, né? Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Como fazer a sociedade entender isso? Já que quando o governo Marco Alba ele fez uma atualização das metragens, né, verificando metragens sonegadas de imposto, né, de PTU, a gritaria foi geral. É assim, Rafa, eu acho que com muito diálogo, né? E foi o que eu falei ontem para o prefeito. Eu falei para o prefeito, tem essa defasagem da majoração do IPTU. Perfeito. Tu tem que conversar com a tua sociedade, tem que falar para ela, né, como nós vamos chegar num denominador comum, né? Também entendendo, né, o momento que a gente vive, né, Rafa?
A gente vive um momento onde empresários, empreendedores, comerciantes, né, perderam seus negócios e os trabalhadores perderam seus empregos. Então, eu acredito que se nós equalizar isso com muito diálogo, muita conversa, eu falei justamente para nós fracionarmos isso, essa conversa, né, por regiões, onde nós chamamos as lideranças, né, e depois desse diálogo franco, aberto, nós sentirmos da população, né, e justamente entender qual que é o momento de fazer isso, ou até ter a humildade e entender que não seja o momento de fazer isso. Então, junto com os colegas vereadores aqui, e que são, né, como tu falou, 100% da representatividade gravataense, nós temos que ter cada vez mais a sensibilidade, né, a parte sensorial, né, da população, que em novembro aí fez a escolha, né, de um modelo que deu certo de gestão, né, mas este modelo que deu certo de gestão fiscal e financeira também tem que cada vez mais, né, tem que ampliar os suas esferas de diálogo com a comunidade, com a Câmara de Vereadores, com as siglas sindicais, sociedades civis organizadas, porque é um assunto muito complicado. Bom, a gente viu Porto Alegre como foi lá, Rafa. Então, quem aqui quer pagar mais imposto? Né? Quem aqui não se pergunta, poxa, mas querem mais e cadê o serviço? Né? E os vereadores já ganham muito, o prefeito ganha não sei o quê. Então, a gente tem que fazer uma conversa, Rafa, muito coerente, séria e transparente, né? Dizer que o tributo recolhido, para onde é que vai, né? O poste de luz ali da frente de casa, não é só a luz da frente da casa, é a luz da cidade toda, que tem uma extensão territorial muito grande, tem o recolhimento de lixo, tem tantas coisas que nós temos que debater e abrir esta caixa preta do imposto, né, para a sociedade, para ela entender e ela se sentir valorizada, né, e importante, olha, vale a pena eu pagar tanto porque eu recebo tanto. Também não vale a pena, né, eu pagar mais tanto se eu não recebo tanto. Então, é muito importante essa relação, esse projeto que eu vejo que tem a haver mais diálogo ainda, até que a Previdência com a população, né? Sim. Alain, outra pauta, assim, do ponto de vista político, outra pauta bomba, é a votação das contas do ex-prefeito Marco Alba, né? As contas de 2017, a legislatura anterior reprovou, né, seguindo um parecer do Tribunal de Contas, que Marco Alba derrubou na Justiça. Então, essas contas elas ficaram, por enquanto, pelo menos num limbo jurídico, né? Elas podem voltar à Câmara, né? Assim como as contas de 2018, 2019 e 2020, né? Como espera que seja esse clima de votação e essa relação da nova legislatura com essa questão que é não só técnica, mas a gente sabe, bastante política? Primeiro, a curiosidade de como vão se comportar os parlamentares. Eu te falei que eu estou muito curioso, Rafa, e tu vai ter muito mais sensibilidade que eu de fazer essa leitura de fora. Eu vejo que essa legislatura ela tem muito menos melindres políticos, partidários, ideológicos, com visões individuais do que a outra. As contas do prefeito Marco Alba, que não foi recorrida, né, correu a revelia da Procuradoria do município de Gravataí, né, elas só foram reprovadas pelo Tribunal de Contas, né, devido, basicamente, para falar né, popularmente, falta de recurso da PGM para, né, algumas indicações do Tribunal de Contas. Não houve, né, dano ao erário, não houve improbidade administrativa. Então, possivelmente, as contas do prefeito, tanto dos outros anos, elas virão com parecer favorável, né, do Tribunal de Contas. Então, se né, se este parecer novamente vier para casa, eu tenho a certeza absoluta que, até por, né, ter participado desses 8 anos de mandato, eu tenho a clareza e a tranquilidade de levar aos pares e, né, dar todas as informações possíveis por 5 pontos, se eu não me engano,
que foram acionados, indicados pelo Tribunal de Contas, que o município, né, deixou de prestar, né, esclarecimento. Então, Rafa, como eu te falei, eu estou muito entusiasmado, né, e curioso para ver o comportamento dessa nova legislatura, que pelo que eu estou sentindo, que nem diz o Coruja, que é policial federal, e o Claudeci, que é brigadiano, eles estão me chamando de veterano e eles são recruta. E eu, pô, eu não tô tão velho assim, né, tia? Mas é um pouco porque quando eu cheguei aqui, Rafa, imagina, tinha 24 anos, e tu sabe quem é que coordenava a Câmara? Carlito, Márcio Souza, Nadir, eu só observava assim, né? As águias ali, eu, pá! Águia no bom sentido, viu, rapaziada? Águia, pessoas que dominavam o parlamento com seu regimento interno, né? E agora eu tenho um certo domínio disso por, né, vivência, e a gente está sentindo um pouco os novos pares aí, novos colegas, e eu tenho uma certa até curiosidade como, né, vai desenrolar esse casamento. Porque, Rafa, o casamento no início é uma beleza, né? Todo mundo se ama, tá todo mundo lindo. Quero ver quando descer lá para a arena. Quando descer para a arena, daí, né, gremistas e colorados, todo mundo quer ganhar o Grenal. Esperamos que o interesse público, né, ele seja o principal, né, nesses debates. Mas, Alain, por enquanto está tudo meio na promessa, né? Ontem a coletiva do ministro da Saúde, né, sobre a questão da vacina. O Gravataí, conforme o secretário Regis Fonseca da Saúde, está pronta para uma primeira leva, no caso de chegar a vacina, que o governo federal promete para daqui a 15 dias, ou no máximo até 20 de fevereiro, né? Temos uma medida provisória que ela permite que os municípios comprem insumos como seringas, EPIs e inclusive vacinas, né, que foi editada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. A Câmara tem como ajudar de alguma forma nessa questão? Vacina. Claro, vacina. Perfeito. É que assim, ó, nós temos as voltas às aulas, até eu não quero. Eu conversei sobre isso com o prefeito também ontem, uma inclinação para a retomada das atividades econômicas também. Né? Isso eu vou deixar, óbvio, o executivo fazer o anúncio e tudo, eu já sei algumas informações. Né? A vacina, né, não politizando ela, a vacina, ela dá tanto ao judiciário quanto ao setor de saúde, né, a tranquilidade para tanto a retomada econômica quanto a preservação de vidas, né, de nós tentarmos voltar, né, à vida normal. Eu acredito que a Câmara de Vereadores, né, assim como, né, o Executivo, ali através do Regis, ela tem sim que dar o amparo, né, necessário e também fortalecer justamente os moradores aqui de Gravataí que têm comorbidade, fazer esse censo junto com, por exemplo, meu pai e minha mãe, que são, né, da zona, né, etária de risco. Eu acredito que a Câmara de Vereadores, e nós temos um orçamento aonde nós aqui, todo ano, a gente, por, né, ser justamente aquela câmara enxuta que eu te falei, Rafa, a gente tem um orçamento que a gente pode sim colocar à disposição do executivo, né, para que se algo disso aconteça e que possa cada vez mais, né, antecipar isso para a nossa população. Tu me conhece, Rafa, eu sou um liberal, né, e eu penso muito na atividade econômica, respeito demais o Covid, respeito demais, tanto é que sempre falo do pai e a mãe que são de zona de etária de risco, eu não vejo eles há, né, muito tempo. E quanto mais nós anteciparmos a vacina, quanto mais pessoas, né, que quiserem se imunizar, né, de comorbidade, de pessoas de idade, nós vamos conseguir cada vez mais antecipar também o retorno da atividade econômica, né, a normalidade do município. Então, Rafa, eu falei abertamente ontem para o prefeito, tá? É óbvio que existe a independência dos poderes, óbvio que existe o poder legislativo, executivo, judiciário. Nós temos o nosso orçamento aqui independente, mas é só fazer uma matemática nos últimos 8 anos que eu tive aqui, né? O percentual que nós devolvemos aqui devolvemos para o executivo, né, no seu recurso livre, né, e eu coloquei e deixei à disposição
do nosso prefeito municipal, né? Se quiser não repassar, né, para depois repassar novamente para fazer foto, não precisa. Se tiver que usar o recurso, né, que é oriundo da Câmara para encaminhar para a compra de vacinas o mais rápido possível, está autorizado pela presidência da casa. Então, se tiver como nós ajudarmos, é justamente isso, ajudar no censo, junto com a Secretaria de Saúde, de nós conseguirmos vacinar o máximo de pessoas possíveis, né, que libere, né, a atividade econômica voltar à normalidade. Parabéns por essa iniciativa. Eu sou um crítico quando há essa devolução do dinheiro e vereadores tentam tutelar o executivo, dizer, usa aqui, usa ali, porque a gente sabe que não é o papel, né? E, só que esse é um tema que é importantíssimo, né? É a saúde das pessoas e a saúde da economia, a vacinação. Então, a Câmara também fazer esse movimento me parece até um sinal para a sociedade. Nós somos uma cidade industrial também, né? Talvez em algum momento a própria indústria também tenha que participar de um movimento, né, para isso, né? Sim. Não, Para uma vacinação em massa depois de uma campanha de vacinação que pegue pelo menos os grupos sim, de sim. risco, né? Não, como eu falei, justamente, a gente vive um orçamento único, né? A fonte pagadora é a mesma, né? Isso é muito falado ali no duodécimo do estado, onde o professor é parcelado e o juiz ganha inteiro, né? Eu acho que essas maturidades orçamentárias, elas têm que existir. Nós, nos últimos 8 anos, foram repassados ao Legislativo 20 milhões, 3%, né, devido à Constituição, sendo que a gente tem, pela reforma que teve, a gente tem 6% ou 5,6%, não me lembro, tá? Mas nós, nos últimos 8 anos, 3% do orçamento, né, tem vindo para a Câmara de Vereadores e nós temos devolvido, né, valores todos os anos. Por isso que imagina um planejamento, né, estratégico da Secretaria da Fazenda com seu orçamento defasado, com o que nós gastamos no ano passado, né, em saúde pública. Claro que veio, né, subsídios do governo federal que sustentaram e salvaram os cofres públicos, não só do município, mas do estado também. Mas dar a liberdade para o prefeito, junto com o seu secretário da Fazenda, né, superdimensionar esta margem que voltaria, né, foi uma ferramenta que eu utilizei por já ter sido secretário municipal também, ter trabalhado no executivo, de ter o entendimento que essa é uma pauta muito maior que eu, muito maior que tu, Rafa, muito maior que o parlamento aqui, é uma pauta de como eu sempre, né, parafraseando, como eu sou um entusiasta da retomada da atividade econômica com todas as medidas sanitárias tomadas, né, então se vacinar, né, quanto mais os gravataenses, nós vamos cada vez mais rápido retomar esta pauta que muitos gravataenses me cobram também. Sim, para quem está nos assistindo, né, os valores, a gente está falando de 5 milhões, né? É um bom dinheiro, né? Bom dia, é isso aí. Presidente, a sua expectativa sobre o governo Zafalon? A responsabilidade é do tamanho da popularidade com que o ex-prefeito Marcoba deixou o governo, né? Bem, falei ontem pro Zaf, bem melhor governar sem expectativa, né? Quando tu cria expectativa, pode vir a frustração. Foi isso que eu falei para ele, né? Mas o bacana de tudo isso é que a população entendeu que nós tínhamos que, né, manter o modelo de gestão imposta há 8 anos atrás. E quem impôs isso junto com o prefeito Marco Alba foi o Zaf. Então, o Zaf é um gestor muito capacitado, né? Está tendo uma humildade, assim, Rafa, assim, ó, é impressionante ele falando, pedindo ajuda, justamente quando há temas ou comportamentos que ele que não era de hábito, não era comum, né? Ele e o Marco têm conversado todos os dias, ele tem se aconselhado muito com o Marco, até fiquei honrado esse dia, ele se aconselhou comigo, né, referente às pautas políticas, né, da cidade, ele tem me dado, né, uma liberdade,
justamente particular alguns temas, né, como vai ser o da Previdência, aqui com a Câmara de Vereadores, né, a gente tem montado e conversado junto com o Marco, e foi um pedido nosso da base, né, de montarmos um conselho político onde o ex-prefeito participe, os partidos participem, né? Então a expectativa é muito grande, porque tem muitas obras ainda para serem finalizadas, inauguradas, né? Nós sabemos se o governo federal não nos não acionar junto com um subsídio novamente para esse ano, será um ano muito difícil, muito difícil. Nós temos a retomada das aulas, temos a retomada, né, da vida econômica, onde a recessão vai cair todo esse ano, né? Sendo de insumos, seja de matéria-prima, tudo que o mercado, né, ou a planta metalúrgica que nós temos aqui envolve vai recair sobre esse ano. Então, é um ano muito difícil, mas eu sei que as expectativas não poderiam ser numa pessoa mais certa, que é o Zafra. Competente, inteligente, né, resiliente, e agora está me mostrando outros atributos, né? Está muito humilde, muito conciliador, né? Solicitando sempre ajuda, pedindo ajuda. Ele tem uma frase, ó, se eu não sei, eu sei quem sabe. Então, tem sido um momento muito bacana de poder ajudar nessa transição, mas sempre alertando, né? Quem avisa, amigo é. Quando se cria uma grande expectativa, pode vir a frustração. Então, estou à disposição também para ajudar o executivo nisso e também a população que, né, sabe que eu faço parte desse projeto, para que esta expectativa, né, não se caia, né, em uma frustração. Por que ela não avançou a articulação que envolvia o ex-prefeito Marco Alba, o atual prefeito Luiz Afalon e você, para que houvesse uma aproximação do PDT e de Lamar Soares fosse o presidente da Câmara, o que garantiria os 14 votos para aprovação das pautas bomba ali, essas que a gente conversou antes. Olha, Rafa, assim, e eu voltei, fiz uma mini férias ali do dia 26 ao dia 4, né? Não sabia que poderia ser óbvio que isso tinha sonho, a vontade de ser, assim como os 21 têm, né? Ser presidente da casa, mas não tinha esta vaidade, né? E sabia das pautas importantes que viriam para a Câmara e sempre coloquei ao meu partido e ao prefeito, tá? Que se tivesse que fazer alguma aliança, né, para a cidade, para as pautas da cidade, que a minha vaga, né, que seria de direito, estaria à disposição da cidade, do partido, e sempre falei isso muito franco, né. Daí, então, o prefeito, junto com o Zafra, né, e junto com o PDT, tentou construir justamente uma aliança para os 4 anos. E não é uma aliança governiça, não é uma aliança de entrada no governo. É uma aliança de rever, né, e analisar as pautas positivas, as pautas que são importantes, as pautas bombas que viriam, né, e virão aqui para a Câmara de Vereadores. Isso evoluiu bastante, viu? Evoluiu muito, 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 muito com o PDT, né? E não deu certo por detalhe mesmo, porque sabe como é na política, a política é muito. Deu um pequeno corte. Consegue me ouvir? Ela travou a tua imagem. Não consigo lhe ouvir. Está sem som. Ficou sem som. Sem som. Vou retomar o contato com o presidente
novo presidente da Câmara de Gravataí, Alan Vieira. Me ligaram aqui, Rafa, desculpa. Perfeito, acontece também. Eu antes também precisei desligar uma aqui. Sorte que o som não saiu. Mas assim, ó, falava dessa aproximação com o PDT, né, essa conversa sobre essas pautas bomba, né? Isso. E eu conheço o Dila aqui há 8 anos, né? Convivemos, ele já foi do MDB, já fomos base de governo, fez uma oposição muito respeitosa, muito criteriosa, para mim, um dos parlamentares mais qualificados que temos aqui no parlamento. E como eu falei e confesso aqui, confidencio, né? Nós tentamos isso até o final ali, esta aliança. A base de governo entendeu que o PDT teria também que fazer alguns gestos, além dos gestos que nós fizéssemos, né, no primeiro ano de mandato. Então, oferecemos a vice-presidência para o PDT no primeiro ano, né, e abrimos, né, um dos anos para o PDT, se assim eles acharem que devam participar. E claro que, né, diante dos assuntos, diante do nosso comportamento e relacionamento, nós ir medindo, né, até onde a gente fique contemplado, né, como partido, né, respeitando a candidata a prefeita, a presidente Anabel Lorenzi, respeitando a Rosane, minha amiga, Bordion, e o ex-deputado e prefeito Daniel Bordion, e também os 3 vereadores, né? O bom disso tudo é que eu já tinha uma relação boa com o Dila, agora eu tenho uma boa relação com o Thiago e com o Bino também, que eram pessoas que eu não conhecia antes do parlamento. Então, acredito ainda que as portas estão extremamente abertas, né? O partido me deixou muito tranquilo em falar isso. O PDT ainda pode ser, sim, presidente da Câmara de Vereadores, mesmo, né, estando na oposição. Eu acho que é um grande gesto de harmonia que eu estou autorizado, né, justamente a tentar intervir e cada vez mais conciliar aqui no parlamento. Alan, fizeste críticas fortes ao governador Eduardo Leite no teu mandato anterior, né? O prefeito Marco Alba também teve enfrentamentos com o governador, né? Isso não atrapalha a Gravataí ou o que poderia, o governador poderia atrapalhar, já atrapalhou na questão do Mercado Livre ou inaugurando a 118 sem um acesso decente ali no Distrito Industrial? Seria contraditório, né, se eu estou buscando harmonia aqui, buscando dialogar com a oposição. Seria contraditório se eu falasse do Eduardo Leite com irresponsabilidade. O que eu vejo, né, no Estado é uma autocrítica interna, do MDB. A crítica que eu faço mais até do Eduardo Leite é a participação do MDB no governo do Eduardo Leite, né? E o que para mim foi estopim, né, no final do ano passado, né, no projeto de ICMS, o projeto que teve na Casa Legislativa do Estado. Eu, como sou secretário-geral dos vereadores do MDB do Estado, né, nós recebemos um pedido da Executiva Estadual para fazer uma nota de apoio à decisão do MDB que apoiaria o projeto. Então, ali, para mim, começou um assunto muito grave. E aí eu comentei com o meu padrinho, né, que é da Executiva, nem o Marco nem a Patrícia haviam participado da reunião da Executiva, né, e os vereadores e a juventude, os movimentos do partido que foram acionados para dar sustentação e apoiar esse movimento, não foram consultados, não foram conversados. E daí, se é uma conversa de mesa, onde definir os futuros só dos deputados com o governador, né, eles têm que dar sorte, isso eu falei para o presidente, que é vereador de Butiá, dar sorte de nós não ter feito uma nota de repúdio, né, contrariado. Por quê? Não analisando o teor e o mérito do projeto, tá? Que até beneficiou a nossa cidade. Eu estou fazendo uma análise política, né, do MDB até onde ele quer ir, porque o MDB validou, né, validou o discurso do Eduardo contra o governador
no período eleitoral. Então, Rafa, eu fiz uma crítica muito forte ao governador referente ao Mercado Livre, que é mudar o player aqui da nossa região, que é metal mecânica, né, para o e-commerce. Fiz umas críticas duras, porque eu vi que o prefeito tentava ligar para o governador não atendia, né? Fiz pontuais, duras críticas, e agora a crítica que eu mais faço justamente é interna, é do partido. E já fiz isso internamente, já fiz isso externamente, e estou fazendo agora pela primeira vez por um órgão de imprensa. Alan, te arrepende de ter votado em Jair Bolsonaro? Não, não me arrependo. Porque, sabe, Rafa, essa polarização, ela faz com que tu vote num para não votar no outro, né? É um troço muito maluco. A gente tem que ver as condições que o Bolsonaro se elegeu, né? Como ele se elegeu, né? Existia um antipetismo, né? Existia esse ar, esse ambiente já estava, como é que é, se dividindo o país, né? De direita e esquerda, né? E eu acredito que assim como o prefeito aqui há 8 anos atrás, que o presidente certamente tem muitas dificuldades de governar, porque uma que ele não teve a construção que o prefeito fez aqui em Gravataí com o parlamento, com o Congresso Nacional, porque o presidente vai para um lado, o Congresso vai para um outro. Né? Quem manda no país hoje é o Rodrigo Maia, né? E talvez será o Baleia Rossi, do MDB. Então, os agentes lá, Rafa, que infelizmente, tá, Rafa? Não falo pelo Baleia, tá? Baleia até é uma pessoa que tem uma certa administração, mas eu falo mais pelos agentes. Sempre são os mesmos, né? O presidente Bolsonaro, ele sai de uma eleição histórica, onde ganha através de uma rede social, sem investimentos, sem partido, né? Ele rompe um modelo do MDB, PSDB, PT e PP, todos os partidos que dominaram, né, a União desde a democracia, né? E agora ele não consegue governar por causa, né, do Congresso Nacional. Então, eu acredito que essa discussão da presidência da República, Rafael, é muito mais aguda, até com como é que é, a boa escolha de parlamentos federais, do parlamentar federal. Né? Nós temos que pensar em parlamentares, né, que vá ao encontro ao interesse público. E tanto é que todos os ministros lá da desburocratização, das privatizações, todos eles saíram por quê? Né? O Congresso Nacional não está conectado com as pautas de governo. Foi totalmente ao contrário do que nós fizemos aqui em Gravataí nos primeiros 4 anos. Né? Votamos projetos impopulares, casa cheia, 350 pessoas, né? Nos chamando às vezes até fazendo umas injustiças, até porque estava defendendo o que elas entendiam como correto. E o parlamento aqui unido, né, votou e fez as reformas administrativas. O presidente, ele está desconecto com o Congresso Nacional. Então, eu acredito que a próxima eleição para presidente, ela tem que ter uma avaliação da sociedade muito maior no parlamento, que é onde muda tudo e faz tudo, e vivemos num momento parlamentarista, e os pares aqui eu falo muito isso, porque é ali que tudo se para, se mexe, se transforma, né? E tentando sempre, né, estar desconectado ou conectado com o presidente da República. Tá certo. Nesse ponto discordamos, né? Eu até acho que ainda bem que o Congresso segura um pouco esse maluco, mas bom, vamos adiante. Alan, conta um pouco da tua história, para quem não conhece. Conta um pouco pra gente aí da tua história. Rafa, eu sou de uma família bem humilde aqui da cidade, moro ali no bairro Santa Cruz, perto do Campo dos Santos, não sou do centro da cidade, né, como todo mundo pensa. A minha origem, né? E aí estudei com uma bolsa de estudos ali no Dom Feliciano. E depois, hoje eu vejo que é ali que começou tudo. Ali começou toda a minha vida política e pública, porque como o pai, né? O pai tem a 7ª série, trabalhou 45 anos na Springer Carrier em Canoas, né? E a mãe sempre foi do lar, né? E educou todos os filhos, organizava toda a casa. Então, eu sempre tinha uma passagem só por dia, né? 2 passagens para ir e para voltar para o colégio. E como eu estudava, eu jogava futebol na seleção do Antônio Carlos, lá no Guri Bom de Bola, tocava na banda, eu tinha uma banda
de rock, assim, eu sempre me enraizei nas famílias do centro. Comecei a me enraizar porque eu estudava no Feliciano, porque eu almoçava numa e dormia na outra casa, né? Então comecei a me enraizar nas famílias tradicionais do centro. E comecei a conhecer muitas pessoas, formadores de opinião aqui do centro da cidade. E quando eu me formei no Dom Feliciano, com 17 anos, eu conheci os filhos do então deputado Marco Alba, e como a minha banda fazia festa de público a gente tocava a gente era a modinha aqui da centro da cidade, e a gente envolvia bastante pessoas, o Marco se interessou nesse sentido até, né? Para aglutinar também, né? Como ele pode, né, entrar nesse segmento. Então, ele me convidou para ir para a Assembleia, né? Fui para a Assembleia de Vereadores, de Assembleia dos Deputados, estudando Direito na faculdade. Disso, já me filiei no partido. Existia uma hegemonia do PT aqui, do Daniel Bordion, né? O nosso partido era o Marco, né? O Marco e a Sônia trabalhava com ele, e os funcionários do Marco, né? E eu assumi uma juventude no antigo Pandolo, ali, onde já foi até comitê aqui do PT, ex-PT, o Dimas. Eu fiz a nossa convenção e assumi a juventude com 21 com 20 e concorri a vereador com 21. Não me elegi, fiz 590 votos com 21 anos, e o prefeito, né, então virou secretário de Estado e me convidou para ser assessor dele na Secretaria de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, né, onde eu tive uma outra grande bagagem. Depois voltei para a Assembleia Legislativa como assessor e coordenador político do Marco, isso com 23 anos, e com 24, o prefeito Marco Alba se elege e eu me elejo pela primeira vez, me reelejo com 28 anos e agora com 33. Estou no meu terceiro mandato, presidente da Câmara, orgulho do papai e da mamãe, do seu Chico e da dona Si. Legal. E, Alan, o nome da tua banda era Springfield, né? É a cidade dos Cidade do Simpsons, Simpsons. né? Tem alguma relação com Gravataí? Na época vocês identificavam personagens, alguma coisa assim? Na verdade, assim, na verdade, a Quem gente era o Homer Simpson? tinha... Aí que tá, nós tínhamos o nosso guitarrista, que a gente, apesar de ser jovens, inconsequentes, eu sempre falo, ó, e as mães nossas falam que a gente era gurizada do bem, né? A gente foi começar a beber tarde, não bebeu cedo, a gente era tudo do Joãozinho do Passo Certo, tendo uma banda de rock e tocando de noite, então era quase que gospel, né? A banda. E aí nós tínhamos um amigo que bebia bastante e nós chamava ele de Homer, né? Que ele oferecia bebida para nós, não sei o que, blá, blá, blá. E a gente chamava de Homer e a gente pensou, a nossa cidade podia ser Springfield, porque a gente tava vendo a gente via direto o desenho, né? E Uhum. porque tudo que a gente gosta da Springfield a gente gostaria de ter em casa, daí surgiu aquela coisa de nome e pum, Springfield, né? Inclusive eu tenho aqui uma tatuagem aqui que representa essa aqui, ó. Essa aqui de cima, que Olha, representa esses meus amigos aí que a gente eternizou. Inclusive tem um que tá tocando em São Paulo, que é o único que era músico mesmo, de verdade, né? Nós era só enrolador, tá tocando na é. Super Combo em São Paulo. Pois é, eu não sabia se tu ia entrar da câmara ao vivo ou da tua casa. Se fosse de casa, eu ia pedir para te pegar a guitarrinha para tocar alguma coisa. Graças a Deus, graças a Deus. Acertei. Acertei e termino pra cá. Mas, presidente Alain Vieira, eu agradeço a tua participação nesse espaço. Espero que tenhamos outras oportunidades, já que o ano vai ser movimentadíssimo, né? Tens uma gestão aí, certamente, com projetos, pautas bomba, né? Como a gente chama, né? Para destrinchar. E gostaria que deixasse uma mensagem, então, de encerramento Eu para quero Gravataí. deixar uma mensagem de otimismo, tá? Otimismo. O gravataense tem orgulho de dizer que é gravataense. Eu tenho orgulho de dizer que sou político e participei das reformas, né? E de um governo que elevou o patamar da cidade, né? Transformando a aldeia dos Anjos numa metrópole. Então é um clima de otimismo. Eu peço otimismo, que confiem no parlamento, que confiem aqui na Câmara de Vereadores, nos 21 vereadores, que confiem no prefeito eleito,
né, dia 15 de novembro. Os parlamentares aqui, que como tu falou, Rafa, representam 100% da vontade da nossa população. E todos os encaminhamentos, todas as dúvidas, todos os questionamentos, divergências, convergências, nos acionem. Nos acionem. Antes da tal fake news, me perguntem pela rede social, perguntem, acionem os vereadores nas suas redes sociais. Nós temos hoje o WhatsApp, Facebook, Twitter, o Instagram, né? Tem Telegram, tem tantos meios de comunicação que a gente pode nos comunicar e vocês nos acionar e perguntar, né, de algum encaminhamento, alguma demanda da nossa população. Então a mensagem que eu deixo, Rafa, é de otimismo. Eu vivo hoje o meu melhor momento político da história. Ontem eu participei de uma live e recebi um carinho monstro do meu padrinho e da Patrícia, minha madrinha política deputada. Eles fizeram um vídeo, né, me dando forças e me dando conselhos e dizendo que confiam em mim. Então, se meu padrinho, né, que eu tanto agradeço por tudo que ele fez por mim, a deputada, né, minha mãe e meu pai também fizeram um vídeo dizendo que confiam em mim, eu peço para vocês, gravataenses, que confiem no parlamento, né, e que nos acionem. Com muita humildade, vou receber as críticas, vou receber as divergências, né, e tenha a humildade também de, quando não for o que eu pense, pega um pouco o que me falam que é pode ser a verdade, eu posso considerar a verdade. Então, eu não tenho como é que é esse estilo de dono da verdade, mas eu acredito que esse meu comportamento é necessário para este momento de harmonização, né? Um momento difícil, duro, né? Pandêmico, pós-pandêmico, né? De tentar harmonizar não só o ambiente, mas também harmonizar contigo, Rafael Martinelli, do seguinte, me colocar à disposição, me colocar, olha aí, ó, a deputada Patrícia, carinho merecida, Gravataí confia no teu mandato. E na tua. A deputada Patrícia Alba, primeira mulher Da história. gravataense a assumir na Assembleia. Não, e o bacana, Rafa, também é justamente isso, é ressaltar isso. Por isso é o clima de otimismo. Nós agora reassumimos uma cadeira na Assembleia Legislativa de quantos anos? Tu tem memória melhor que a minha. Mas nós tínhamos 4 deputados. O Marco Alba, quando renunciou. Não, 8 anos Daniel Bordignon, Marco Alba, depois Daniel Bordignon, em 2014, não se reelegeu. Mick Breyer, na cidade vizinha, né, 2016, renunciou. A região, pelo menos aqui na Gravataí. Então, para te ver o quão é o clima de otimismo. O clima de otimismo, né? Tanto interno quanto externo. Todos os gravataenses falam, e a gente sabe porque pelas pesquisas de 85% de aprovação do nosso prefeito, do nosso governo, tem um orgulho de falar que somos gravataenses, tem um orgulho de falar, né, que o parlamento representa vocês e o executivo pode se encaminhar as demandas. E, Rafa, eu faço um pacto aqui contigo, ao vivo, né, sobre a transparência do Legislativo. Sempre que precisar, me liga, me aciona, tem o vídeo, o WhatsApp, né, tanto... E eu quero fazer uma rotina, né, com uma rodada com a imprensa. Eu fiz um café na terça, eu acho que foi terça-feira com a imprensa. Quero que isso se torne rotina. Já criamos um grupo de WhatsApp para melhor comunicação. Mas eu acredito que quanto mais nós, né, abrimos a caixa preta da cabecinha de cada um sobre todo esse processo aqui, a gente consegue, né, tratar tanto os temas difíceis, né, como encaminhar os temas mais fáceis. Tá bom, eu lhe agradeço, Alain Vieira, presidente da Câmara de Vereadores de Gravataí. E essa entrevista, logo mais, ela estará nas nossas outras plataformas, lá no nosso portal, o seguinte.is.br, Twitter, no Instagram e também no Facebook. Tá certo? Grande abraço. Rafa. Abraço, bom final de semana a todos.